Vocês acham que ainda tem espaço na cultura pop e na cultura em geral para filme da Marvel? Olá, eu sou Rafa Pinheiro, quadrinista, editor de quadrinhos, professor de quadrinhos, e eu queria falar com vocês hoje sobre o universo Marvel, tá? Antes de falar do universo hoje, eu queria falar do universo Marvel alguns aninhos atrás, na época da Guerra Infinita, que eu lembro, eu estava presente, eu também sentia isso, que tava rolando um cansaço ali daquilo ali, a galera tava meio de saco cheio, tinha muito filme da Marvel, muita coisa ao mesmo tempo acontecendo, e Guerra Infinita veio, foi emblemático, foi bom, eu acho que foi um bom filme, foi interessante, foi uma conclusão bonita para todos aqueles 10 anos de saga, e deu uma sobrevida, um gás para os filmes de quadrinho da Marvel de novo. Eu acredito que esse gás está acabando, e eu quero falar um pouquinho com vocês hoje por quê, motivos, soluções e se ainda tem ou não espaço na cultura pop para filmes e séries e coisas relacionadas aos filmes da Marvel e se isso impacta ou não nos quadrinhos de verdade que a gente faz aqui no Brasil e no exterior também, né? Então vamos lá, olha só, o primeiro ponto que a gente tem que perceber é o seguinte: já tem muitos anos desde que a Marvel começou essa empreitada que eu tenho que admitir é engenhosa, é genial. Os caras estão com muito dinheiro. Quando eles começaram isso, eles estavam à beira da falência. Eles conseguiram reerguer e criar um império. Foram comprados pela Disney e agora estão mais gigantes ainda. E isso é louvável, assim, notável. Do ponto de vista, de conquistas de uma marca, de uma empresa, e até de umas pessoas, né, particularmente, de quem estava envolvido com isso desde o início. O Favreau, o Stan Lee, um monte de gente aí. Do ponto de vista capitalista também, mas aí eu sou um pouco mais duvidoso das formas que eles fizeram isso. Inclusive, uma coisa que eu sou muito crítico, e isso tem que ficar muito claro, eles não pagam os artistas de quadrinhos o suficiente pelo que eles fazem. Saiu agora há pouco o trailer do Ragnarok. Ragnarok não, esse é outro filme. Do Love and Thunder, o novo filme do Thor. Tem uma cena que é exatamente igual aos quadrinhos, exatamente igual ao quadro desenhado pelo Ribic. Acho que é do Ribic esse quadro. E ele não tá sendo pago por isso, entendeu? E assim, os caras estão chupando do quadrinho. O quadrinho, como já foi falado aqui no canal e na coluna de quadrinhos do Érico Assis do Omelete, é uma fazendinha onde o audiovisual colhe os frutos sem pagar muito bem ao fazendeiro. Mas enfim, o ponto não é esse. O ponto é que os atores, depois desses anos todos, já estão velhos, já estão de saco cheio, né? Muitos deles estão querendo sair, já aconteceu com alguns deles, inclusive. E o público também, o público dá uma enjoada, né? Eventualmente, essas fases cinematográficas passam. É muito comum a gente ver isso. Aconteceu com filmes slasher, aconteceu com o Velho Oeste, aconteceu com filmes de fantasia e universos fantásticos recentemente. E agora a gente está na fase do super-herói. Será que ela vai acabar em breve? Se ela acabar, qual vai ser a fase que vai entrar no lugar dela? É inegável que os filmes de super-herói precisam de algum tipo de frescor. E a Marvel sabe disso porque ela está fazendo filmes agora que não são exatamente mais aquela formulinha de sempre, né? Eles estão tentando quebrar um pouquinho esse paradigma e colocar um pouquinho mais de tempero nas coisas, né? Um pouquinho mais de frescor. O que é uma estratégia que eu acho corretíssima, inclusive. Mas eu acho que a solução para eles não é exatamente essa, porque eles continuam fazendo filmes sobre super-heróis, continuam fazendo filmes sobre grandes sagas épicas. Vão montar uma nova agora, a saga cósmica, que deve começar, tô aqui especulando, com o filme novo do Doutor Estranho, que deve entrar agora uma outra doideira de multiverso e tal. O que é a forma que eu acho também inteligente, deles colocarem novos atores para fazer os mesmos personagens. Então, por exemplo, o Capitão América agora não é mais o Steve Rogers. Tudo bem, porque no multiverso tem um universo que é outro cara que faz, que é o Falcão, o Capitão América, ou que é outra pessoa. Eles podem usar esses recursos para continuar mantendo ativa essa necessidade da galera de ver filme de super-herói. Mas nem todo mundo gosta de filme de super-herói, e esse que é o ponto. Que é o seguinte, nem todo mundo gosta de filme de herói. Inclusive, o Scorsese tem aquela frase famosa e polêmica que ele falou que Marvel não é cinema. O que, vamos ser sinceros, foi babaca da parte dele, né? E um pouquinho de recalque envolvido ali também, né? Porque os filmes da Marvel dão muito mais dinheiro do que as coisas que ele tem feito ultimamente. Mas o ponto dele, e eu assim, tentando olhar de uma forma, uma lente positiva, o que ele quis dizer, interpretando de um jeito que não seja escroto, ele tentou dizer que não existe uma intenção ali de contar histórias novas, histórias emocionais. Tem muito mais interesse ali na Marvel em contar histórias que eles sabem que dão certo, ou seja, uma coisa meio formulaica, meio repetitiva, porque dá dinheiro. E o propósito da Marvel como empresa é ganhar dinheiro, não é necessariamente contar boas histórias. Mas assim, honestamente, toda empresa tem o objetivo de ganhar dinheiro e não contar boas histórias. Não é como se existissem empresas grandes empresas, tá, gente? Tô falando aqui de grandes empresas, que fossem bastiões
da cultura e da arte. Não, se a empresa é grande, provavelmente o objetivo dela é ganhar dinheiro, ela não ficou grande à toa. Mas o que eu acho que a Marvel podia fazer agora, especialmente agora que eles estão indo pro caminho das séries, vendo que o Disney Plus está ganhando um espaço aí na cultura pop, ao invés de contar séries de super-heróis, gastar uma grana violenta e fazer mais super-herói nas séries, eles podiam focar em contar um pouquinho mais sobre o universo Marvel para além dos super-heróis. Como é a vida das pessoas nesse universo onde existem super-heróis. E isso dá pra fazer filmes cult, gente. Filmes que são fora do mainstream de verdade. Eles têm muito dinheiro sobrando. Se eles pudessem colocar esse dinheiro na mão de alguns diretores mais autorais pra contar uma história, por exemplo, de um padre nesse mundo que agora sabe que existem deuses nórdicos, entendeu? Como é que a religião funciona nesse mundo agora? Tem um cientista que está procurando encontrar a cura do câncer e ele descobre que existe magia. Como é que funciona agora o mundo que tem magia? Será que cientistas fazem sentido ainda? Como é que esse mundo se organiza? E quando eu falo isso, a gente abre possibilidade de contar histórias de pessoas, histórias intimistas, histórias até cult mesmo, entendeu? De cinema, como o Scorsese queria contar. A única diferença é que o setting, né, a ambientação de aquilo acontece é o universo Marvel. Ou seja, aquilo seria canônico, ia vender bem, porque tem o logo da Marvel em cima, e seria uma forma de contar outras histórias que agradam outros públicos que não curtem super-herói. E talvez dar um pouquinho de frescor também pra galera não enjoar tanto de herói. Não é pra não ter mais herói. Tem que ter herói porque é o que faz eles ganharem dinheiro e é o que tem muito fã ainda gostando, né? Mas se você consegue colocar essas outras histórias intermeadas ali no meio, você consegue agregar outros públicos e fazer com que a galera que gosta de super-herói tenha um pouquinho de limpeza de palato, né? Antes de ver mais super-herói e ficar mais do mesmo. Ele pode ter alternativas pra buscar. E quando eu falo isso, gente, eu não tô falando necessariamente de Agents of S.H.I.E.L.D., porque Agents of S.H.I.E.L.D. é basicamente uma história de super-herói sem super-herói. Né? É como se fosse um super-herói de baixo orçamento. Eles aparecem de vez em nunca, ou aparecem só, são citados, mas não aparecem porque seria caro o ator aparecer. Mas a história ainda é de ação de super-herói. Eu tô falando de fazer histórias de romance, histórias de drama psicológico, entendeu? Outros gêneros de história, mais no universo Marvel. Imagina que doideira seria uma história sobre um psicólogo tendo que lidar com pessoas que sumiram no blip. Como é que esse cara vai... O que esse cara vai falar para as pessoas, entendeu? Como é que ele lida com isso? Será que esse cara também vai pro psicólogo e ele teve, a namorada também blipada? E como é que ele lida com isso? O que ele diz para as pessoas? Pode ser um drama interessante. É um tipo de história que não é mainstream, mas ela pode, talvez, conseguir um pouco mais de espaço porque é da Marvel. Basicamente, o que eu tô falando aqui é que a Marvel está com a faca e o queijo na mão para contar histórias que a gente chama de Slice of Life. Olha só, faca e queijo na mão, Slice of Life, que é meio que fatia da vida. Foi sem querer essa trocadilho aí. Mas é bem isso, né? Eles podem contar outras histórias, agradar outros públicos, renovar um pouquinho o repertório de filmes deles e ganhar a graça dos críticos que enchem o saco e viram o nariz dizendo que, mas esse filme é muito formulaico. De fato é formulaico, mas tá dando dinheiro. Quem sabe eles não conseguem fazer dinheiro também com outros filmes e aí varia um pouco o repertório deles, né? E deixa eu falar uma coisa pra vocês. Isso já existe nos quadrinhos. Tem um quadrinho muito legal chamado Marvels, que é justamente a história do universo Marvel, dos quadrinhos, do ponto de vista de uma pessoa normal. E esse quadrinho é super interessante porque você vê a história dos heróis de outro lugar, com outro caminho, com uma lente muito mais humanizada, mais pé no chão, né? Podia ser uma boa referência pra galera começar a trabalhar essa vertente do universo Marvel aí. Eu queria ver esses filmes. Eu queria muito ver esses filmes. E eu também queria ver você que tá vendo esse vídeo apoiando o Inco no Catarse. Pra quem não conhece, Inco é o quadrinho dos meus alunos do meu curso de quadrinhos. A gente já financiou o Emboscada. Inclusive a gente financiou com quase 350% da meta original. A gente já financiou também o Caverna Tropical, mas ele ainda tá em campanha, então você pode apoiar e receber esse ou até os dois, tem uma opção que você pega os dois juntos. Ou até outros quadrinhos da Guará também que estão em promoção na campanha. Então entre no Catarse lá, o link tá na descrição e conheça o Inco, que inclusive tem histórias de aventura, de super-herói e Slice of Life, todas no tema Cabana Tropical. Aproveita que tá aqui e me segue também, se você não segue o canal ainda. Eu tô no Instagram, eu tô no Twitter, eu tô no TikTok também, e eu falo doideira sobre cultura pop e especialmente sobre quadrinhos em todas elas. Além disso, se você quer mandar a sua arte, o seu quadrinho pra mim, a caixa postal tá aqui embaixo.
eu costumo olhar e dar feedback e talvez até, quem sabe, contratar para Guará, que é meio que eu faço também no meu trabalho de verdade, que não é o YouTube. Inclusive, você pode ser membro do canal e apoiar o que eu faço aqui no YouTube, para ele ser um pouquinho mais meu trabalho de verdade, E todo o dinheiro que eu recebo aqui no canal, eu uso para apoiar a cena nacional. Eu uso para apoiar meus alunos, apoiar meus ex-alunos e incentivar a produção nacional de quadrinhos de maneira geral. E para encerrar com uma pergunta, como eu sempre faço no final dos vídeos, qual história você ia gostar de ver de uma pessoa normal dentro desse mundo da Marvel, desse universo cinematográfico da Marvel? Eu confesso que eu queria ver um romance, talvez, de um cara que, sei lá, ele não consegue se sentir realizado porque tudo que ele faz, ele se compara com super-heróis. E ele vê que não tem como ele ser alguém na vida. Será que ele vai encontrar alguém que se importa com ele? Será que ele consegue se colocar socialmente, sendo que a gente tem exemplos inalcançáveis de pessoas dentro da sociedade? Eu acho que seria interessante essa história. E um romancezinho, né? Ele encontra uma pessoa que gosta dele como ele é, e que não liga pros super-heróis, e ele entende que eles são diferentes da gente. Ou, imagina só, imagina uma história sobre segregação, onde existe um grupo ativista que é contra os super-heróis, porque acha que eles vão, a qualquer momento, tomar conta da sociedade, matar todo mundo. Inclusive uma coisa parecida com o roteiro original de Guerra Civil, do quadrinho. Eu acho que podia ser muito legal ser explorado isso do ponto de vista das pessoas. É isso, gente. Nos vemos no próximo vídeo e aquele abraço. Valeu!